Fala, meninada! Que felicidade estar com vocês para mais uma semana de culto infantil. O ônibus resolveu passar lá no fundo, talvez vocês estejam ouvindo ele. Não tem problema, porque o nosso título tem a ver com isso. Não posso revelar spoilers, mas você consegue ler? Você está ouvindo? Não é você está ouvindo o ônibus. Essa pergunta é genérica. Você está ouvindo? Você ouve bem? Você tem problema de audição? Como é que tá aí? Porque hoje a gente vai conhecer uma pessoa que estava ouvindo muito bem mesmo. Um menininho aí, mas eu não vou falar ainda para não estragar a surpresa. E essa pergunta que eu faço, você está ouvindo? Ah, tio Dani, mas eu tenho perda auditiva de 15%. Se você tem perda auditiva, infelizmente não tem o que eu possa fazer por você. Mas se você não ouve porque você não quer, você é sapequinho, hein? Você é danado. Você corre lá, pega o cotonete, dá uma limpada de leve com cuidado para não prejudicar, porque hoje você precisa estar ouvindo bem. Você precisa ouvir bem o que eu vou falar. Você está ouvindo. Guarda bem essa frase. Mas, fazendo um parênteses aqui, eu ia perguntar se você assistiu o culto infantil da semana passada, que tá, ó, chuchu beleza. E tem tudo a ver com o que o tio Dani vai falar aqui hoje. A tia Simone, que foi quem deu o culto infantil da semana passada, falou sobre uma tal de jovenzinha. O tema foi bem parecido com o que vai ser hoje. Então eu sugiro que antes de você assistir aqui, você corra assistir o dela. E depois maratone, já emenda aqui, já assiste o meu também, pra você não perder. Porque assim você não vai perder a conexão que a gente tá criando aqui agora, não é verdade? Mas, antes de qualquer coisa, vamos ler um versículo na Bíblia. Você tá com essa Bíblia aí? Bíblia Sagrada, corre lá pegar, vamos aprender a ler o versículo diretamente na Bíblia, né, gente? Esse versículo vai ser o versículo que vai guiar a nossa história de hoje. Então eu vou ler pra vocês aqui, ó, mostrar. Vocês podem abrir, esse versículo tá em Tiago, lá no fim do Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ó, Tiago, capítulo 1, versículo 22. O versículo diz assim... 3, 2, 1, deu tempo de abrir já, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1, 22. Ou seja, seja praticante da palavra e não somente ouvinte. Ou seja, faça. Não apenas ouça. Sai, entra. Muita matéria da escola é assim, né? A gente ouve tanta coisa que não tem como absorver. 70% sai, vai embora, a gente nunca mais vai encontrar. Mas, o que eu quero falar pra vocês é que a moral da nossa história tem tudo a ver com ouvir a palavra, mas obedecer, colocar em prática. Então, se você puder, deixa sua Bíblia aberta, grave esse versículo no coração, porque vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar agora, tá bom? Antes de tudo, a gente precisa começar com alegria lá em cima. Nada melhor do que a gente fazer isso cantando. Então aqui já vai a dica. A música que vocês vão cantar já tem muito a ver com o que o tio Dani vai falar daqui a pouco. Então presta atenção e depois me conta. Pode deixar aqui nos comentários. Eu adivinhei sobre que história era. Vai pegando as dicas aí que eu tô deixando migalhas pelo chão, hein? Já volto, segura aí. Vamos cantar junto. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus,
voltando do nosso momento musical, nossas cordas vocais já estão aquecidas, porque no fim a gente vai cantar mais. Estamos conduzindo para o nosso momento da história. Gente, é fantástica essa história, hein? Eu não queria falar nada não, mas é Só um momentinho que eu tô tendo uma interferência aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não, sim, é que você... O meu ouvido tá tão bom que eu tô ouvindo até umas coisas que não tá acontecendo. Gente, antes de história, o ponto aqui me falou que a gente precisa orar. É claro, a gente precisa aquecer os nossos corações. Nossa garganta já tá aquecida, mas vamos falar com Deus para que Ele abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para que a gente receba de uma forma muito positiva aquilo que a gente vai ouvir hoje, para que a gente possa aplicar isso para nossa vida. Pode ser? Então todo mundo fecha o olhinho aí. Eu também vou fazer. Você pode repetir ou você pode fazer a sua própria oração com o Papai do Céu. Pode ser? Senhor Deus, primeiramente eu gostaria de agradecer por mais uma semana que a gente pode estar juntos, mesmo não estando juntos, para que a gente possa estudar e aprender mais sobre aquilo que o Senhor tem para falar para a nossa vida nessa semana. Que essa história possa ser útil para que a gente entenda e que a gente consiga compreender no nosso coração e na nossa vida qual é o nosso papel e qual é a nossa responsabilidade para que a gente possa crescer em conhecimento e sempre, sempre, sempre agradar o Senhor em tudo que nós formos fazer. E que, acima de tudo, nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar pra gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Guardaram um versículo? Tá aberto aí? Tiago 1:22. Lembra, se você ouve e não pratica, você tá se enganando. O personagem de hoje se enganou? É o que a gente vai ver. Eu posso dar um spoiler pra você? Vou mostrar ele aqui pra você. Sabe quem é? Pois é, não sabe, mas você vai saber agora. Vamos lá? Bom, então tudo começa lá na terra de Israel. E lá na terra de Israel tinha um pedacinho de uma região que chamava Efraim. Guarda esse nome, Efraim. E era uma região com várias montanhas, uma região bem bonita, montanhosa e tal. E nessa região vivia uma mulher chamada Ana. Talvez você já tenha ouvido falar dela. E mais ainda, o marido dela, que se chamava Eucana. Então, Eucana e Ana, um casal, morava lá na região de Efraim. E Eucana, ele era descendente da tribo de Levi. Eu não sei se vocês lembram, mas existem 12 tribos. E os levitas fazem parte de uma dessas tribos, né? Da tribo de Levi. E os das tribos de Israel, né? Que eu tô falando. E os levitas, eles eram especiais, porque eles podiam servir na casa do Senhor, como sacerdotes, como cantores. Tinham várias funções que eles podiam assumir. Então, Eucana fazia parte dessa tribo. E Ana e Eucana viviam muito bem, diga-se de passagem. Ana amava seu marido, Eucana amava Ana, mas faltava um negocinho ali. Ana queria muito ter um filho, mas muito. E naquela época, todos tinham vários filhos. Não era um, não era dois, eram vários. Então, era esperado e era desejado que as mulheres tivessem filhos. E Ana tinha um pequeno detalhezinho ali. Ela não podia ter filho. E o fato dela não poder ter filho causava muita, muita, muita tristeza nela. E ela se sentia profundamente abalada com isso. A gente não sabe se era um problema de saúde, medicinal ou alguma coisa assim, mas fato é que ela não podia engravidar. Mas acontece que o povo de Israel costumava celebrar várias festas durante o ano. Se vocês voltarem lá no Antigo Testamento, vocês vão lembrar disso. E isso tudo tá ordenadinho lá na Bíblia, bonitinho, como o povo tinha que fazer. E um dia desses, chegou a festa. E aí todo o povo de Israel tinha que se dirigir a uma cidade chamada Siló. Olha só, guarda esse nome, Siló. E lá em Siló é onde ficava o tabernáculo e os sacerdotes. Então, esse dia especial, assim, era um marco.
todo o povo de Israel caminhava junto e Ana e Eucana estavam lá também. Lembra que eles eram da terra de Israel ali? Eles caminharam, Ana e o marido dela foram junto com a família inteira numa carreata e viajaram até Siló. Siló dá uns 30 quilômetros, não é tão grande, não é tão longe de onde eles estavam assim. Mas enfim, chegando em Siló, eles adoraram a Deus, ofereceram sacrifícios, participaram da festa, muita alegria, muita animação. E aí chegou na hora de comer. Todo mundo se juntou para aquela refeição gostosa, mas Ana estava tão triste, mas tão triste que nem comer ela conseguia. Então ela pediu desculpa, saiu dali e resolveu ir orar sozinha lá no tabernáculo. E aí Ana, chegando ali no tabernáculo, começou a orar a Deus, falando da grande tristeza que era ela não poder ter um filho. Enquanto ela estava orando, ela estava chorando também, porque aquilo mexia muito com ela, era muito profundo e ela sentia muito o desejo de ter um filho. Então ela estava ali, se abrindo para Deus, falando, conversando com o Papai do Céu, sobre a tristeza que era dela não poder ter um filho. E ela não estava orando em voz alta, não. Ela estava orando, sabe como a gente ora? Só a gente, Deus? Que a gente no máximo mexe o lábio? Era isso que estava acontecendo. Ana estava só mexendo o lábio numa oração sussurradinha, enquanto desciam lágrimas dos olhos dela, porque ela estava profundamente triste. E nessa oração ela pediu para Deus que Deus desse um filho para ela. E ela fez uma promessa que se Deus lhe desse um filho, se Deus permitisse que ela engravidasse, Ana prometeu que ela devolveria esse filho para Deus, para que ele pudesse servir a Deus por toda a vida dele. Olha essa promessa, gente, guarda esse ponto, porque é muito importante na nossa história. Mas enquanto Ana estava ali chorando e orando profundamente, um sacerdote que ficava ali, chamado Eli. Olha só, talvez vocês tenham ouvido esse nome. Ele estava sentado ali pertinho e ele estava observando Ana. Só que ele estava observando Ana e não estava ouvindo a oração de Ana. Então, gente, ele pensou que Ana, porque ela estava mexendo o lábio assim, chorando e tal, e fazendo gestos assim de tristeza mesmo. Ele imaginou que Ana tivesse bebido muito e tivesse bêbada, e foi lá do ladinho dela pra dar uma bronca. Você acredita? Foi dar uma bronquinha, dar uma exortada, dar uma repreensão nela. E aí foi quando Ana falou, não, Senhor. Eu não tô bebendo. Eu vim conversar com Deus porque eu estou muito triste. E aí o sacerdote falou pra ela, tudo bem, Ana. Vá em paz, então, e que Deus lhe dê o que você pediu. E aí Ana, depois de ter feito aquela oração tão intensa e tão verdadeira, saiu dali e já não estava mais triste como ela estava no começo, tão angustiada. O coração dela estava alegre, porque ela confiava em Deus e ela sabia que Deus conhecia o desejo do coração dela. E no ano seguinte, gente, a família de Ana de novo tinha um compromisso. Ir até a cidade de Siló para a festa que no ano anterior eu contei para vocês que Ana tinha ido. E aí a família de Ana toda foi para Siló novamente para comemorar aquela festa. Mas Ana não pôde ir. Você sabe por quê? É porque Ana tinha um bebê para cuidar. Ana agora tinha um filho. Gente, Deus havia respondido a oração de Ana. Olha só, e Deus respondeu dando um filho para ela. E Ana colocou um lindo nome nesse filho que vocês já devem conhecer. Samuel. E ela chamou o filho de Samuel, que significa eu o pedi a Deus. E olha só que lindo, Samuel sempre lembraria Ana de como Deus ouviu a oração dela e como Deus respondeu a oração dela, o desejo do coração dela. E aí Samuel foi crescendo, né? Igual uma criançona saudável e bonita. Crescia e com certeza Ana e Eucana deveriam ter ensinado muito para ele sobre Deus, sobre os ensinamentos que eles tinham aprendido do povo de Deus, sobre aquilo que Deus desejava que ele aprendesse. Então, ela deve ter contado até a história de como ela pediu a Deus por ele, não é verdade? Deve ter explicado
toda a história da promessa de como Ana prometeu a Deus que quando ela tivesse um filho, ela o dedicaria ao Senhor. E foi criando Samuel, ensinando cada detalhe. Mas aconteceu que Samuel cresceu. E aí chegou finalmente o dia em que Ana entendeu que ela devia cumprir aquela promessa. Imagina você que é mãe. Talvez Ana tenha feito a promessa e depois que ela tenha tido Samuel, crescido tão agarradinha nele, cumprir a promessa não seria difícil? Ofereceu o seu filho para que ele estivesse em outro lugar, não perto de você, ajudando no trabalho do Senhor? Mas Ana precisava cumprir aquilo que ela havia prometido. Então ela entendeu que ela devia cumprir e ela e Eucana levaram Samuel até Siló, que era onde tinha o tabernáculo, lembra? E aí foram procurar aquele sacerdote que achou que ela estava bêbada, lembra o sacerdote Eli? E aí Ana veio e falou: Oi, Eli, eu sou aquela mulher que aquele dia estava aqui, que estava orando, e o Senhor atendeu o meu pedido, e olha meu filhão aqui, Samuca, tá aqui. Por isso, hoje eu vou entregar o meu filho ao Senhor Deus, como eu prometi. Ele vai ser dedicado ao Senhor por todos os dias que ele viver. E todo mundo que estava ali, gente, adorou a Deus. E aí depois Ana e Eucana precisaram voltar para casa, né? Lembra aquela viagem de uns 30 quilômetros? Mas foi hora da despedida. Ana e Eucana precisaram voltar sem Samuel. Samuel ficou lá com o profeta Eli, servindo na casa de Deus. Então agora Ana e Eucana não tinham mais Samuel tão por perto. Talvez eles estivessem tristes? Com certeza. Porque eles não tinham ele ali todo momento, mas tinha alguém que estava feliz também. Claro, Deus com certeza estava feliz. Mas o sacerdote Eli devia ter ficado muito feliz também, porque agora ele tinha um ajudante, não é? E Samuel começou fazendo aqueles pequenos trabalhinhos ali, um biquinho aqui e outro ali, então buscando a água, ajudando nos serviços mais simples. E se tinha uma característica que Samuel tinha, que ele era obediente, gente. Ele fazia tudo como um serviço a Deus. Olha só que lindo. E aí, aos pouquinhos, ele foi aprendendo como é que era a atividade, como que era o trabalho de um sacerdote, vendo o trabalho do sacerdote Eli. Só que, gente, tem um porém nessa história. O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. E eles chamavam Ofni e Finéias. Gente, esses 2 filhos eram sacerdotes, serviam como sacerdotes. Mas a Bíblia é muito clara em falar que eles eram homens malvados, gente mal. E não faziam o trabalho que eles tinham que fazer do jeito que era para fazer. Deus deixava as regras bem bonitinhas. Se você ler lá no Antigo Testamento, tudo detalhadinho, todas as tarefas dos sacerdotes e tudo que eles não poderiam fazer. Deus deixou bonitinho, mas quem disse que Ofni e Finéias cumpriam? Eles conheciam, mas eles não obedeciam. E eles sempre queriam tirar vantagem dos outros, eram desonestos, não falavam a verdade, eram corruptos. Te lembra alguma coisa? Pois é, algumas coisas não mudam até os dias de hoje. Só que a Bíblia diz que eles desprezavam a Deus e não se importavam com ele. Gente, imagina que tristeza para Eli ter 2 filhos desse. E Eli já tinha repreendido Ofni e Finéias. Falavam que eles eram culpados diante de Deus porque eles estavam pecando contra Deus. Mas eles não davam atenção. Eles não ligavam, eles viviam uma vida inconsequente. Mas por um outro lado, apesar desse mau comportamento dos 2 filhos de Eli tinha uma pontinha de esperança, eu acho, porque tinha Samuel, que estava crescendo, e diferentemente dos filhos de Eli, Samuel era muito obediente e sempre estava ao lado de Eli, certo? E aí, uma vez por ano, Ana e Eucana, os pais de Samuel, eles iam visitar Samuel lá em Siló, que era onde ele morava. E eles levavam uma túnica bem bonita para que ele pudesse se vestir, cada ano com uma roupa diferente. Mas tem uma surpresinha. Olha só. Samuel não era mais o primeiro filho e único filho de Ana e Eucana. Agora, Ana tinha mais filhos. Ana tinha
3 filhões e 2 filhonas. Ao todo, Deus tinha dado a Ana mais 5 filhos, ou seja, era uma família de 6 filhos. Ô, bênção, né? Olha só que maravilha, agora Samuel tinha irmãozinhos. Só que Samuel era o único que vivia lá no tabernáculo com o sacerdote Eli. E aí, como qualquer criança, a gente gosta de dormir bastante quando dá, à noite, bem gostoso. E aí, numa certa noite qualquer, Samuel estava precisando ir dormir. Afinal, naquela época, não tinha eletrônicos para ficar fazendo a gente se distrair, não tinha energia elétrica, né? Então, imagina que Samuel tinha acabado de dar aquela deitadinha na caminha dele e lá não tinha luz, mas eram tochas que iluminavam, né? Era chama de fogo. E imagina Samuel observando aquela chama quase pegando no sono, como de costume, como todas as noites acontecia. E aí os olhinhos dele talvez devessem estar fechando, quando ele ouviu alguém chamar por ele, dizendo assim, ó: Samuel, Samuel! Samuel se levantou, deu um pulo na cama e correu até onde? Até o sacerdote Eli. E disse: Sacerdote, eu tô aqui, o senhor por acaso me chamou? Aí o sacerdote Eli respondeu: Não, Samuel, eu não chamei você. Vá voltar para sua cama, vá se deitar. Aí tá bom. Samuel foi, se deitou de novo. Dali um pouquinho, Samuel de novo ouviu a voz: Samuel! Na hora, Samuel só pensou em uma coisa, pulou da cama e correu de novo para onde o sacerdote Eli estava. E ele falou: Estou aqui, o senhor me chamou. Aí o sacerdote Eli falou: meu filho, eu não te chamei, vá dormir de novo. E aí Samuel, muito obediente, voltou para a cama. Pela terceira vez, a voz chamou por Samuel. Mais uma vez, como que a voz chama? Samuel, Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou correndo e falou: Não é possível, né? Não é possível que ninguém esteja me chamando. E aí ele chegou até o sacerdote Eli e falou: Estou aqui, sacerdote. Eu ouvi o senhor me chamar. Então, ali naquele momento, depois da terceira vez, o sacerdote Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E aí, o sacerdote orientou Samuel falando assim, ó: Volte para sua cama e deite-se. Se você por acaso ouvir a voz de novo, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Eli, o sacerdote Eli, ele sabia o quão era importante para Samuel ouvir e obedecer a Deus. Gente, não é mágico? Parece mágico, eu até arrepio quando eu ouço essa parte da história. E aí, o menino foi lá se deitar de novo. Samuel deitou na caminha, mas ficou acordado, porque como que ele ia conseguir dormir com aquilo? Esperando Deus falar com ele. Ele estava esperando cada minutinho, imagina o corpo tenso, olhando fixamente para o ponto até que Deus falasse de novo com ele. Então Samuel ouviu, como das outras vezes, a voz chamou: Samuel, Samuel! Meu Deus, aquele era o momento esperado por Samuel. Ele sabia que só havia uma maneira de responder aquilo, que inclusive o sacerdote tinha falado para ele como era. Então, ele só falou para Deus assim: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então, Deus falou com Samuel. E a mensagem que Deus tinha para falar para Samuel não era uma mensagem tão boa assim, não. A mensagem que Deus disse para Samuel é que ele castigaria os filhos de Eli. Lembra Ofni e Finéias, aqueles malvados? Ele castigaria Ofni e Finéias pelos pecados que eles cometeram. E também o próprio Eli por não ter disciplinado seus filhos. Imagina Samuel ouvindo isso. Deus ia castigar tanto os filhos de Eli quanto o sacerdote Eli, porque os filhos eram maus e Eli, por muitas vezes, não disciplinou os filhos que ele tinha.
Imagina, gente, para Samuel. Deve ter sido assim maravilhoso poder ouvir a voz de Deus, porque Deus fala audivelmente de uma forma que a gente escute, assim nos nossos ouvidos, igual a nossa mãe grita: "Vai arrumar a cama!" Deus fala assim com a gente? Não mais, mas naquela época Deus falava. Gente, imagina que alegria. Mas por um outro lado, imagina que difícil para Samuel transmitir essa mensagem que Deus tinha falado para ele. Pensa, como que Samuel ia contar para o sacerdote Eli o que Deus tinha dito? Imagina que Samuel deve ter perdido o sono e não deve ter conseguido dormir pensando como que ele falaria que o sacerdote, como ele falaria para o sacerdote Eli que ele seria castigado e os seus filhos também. E aí, quando amanheceu, Samuel deve ter tentado voltar para a rotina dele normal. Foi lá cuidar no tabernáculo, abriu as portas, continuou seu trabalho normal. Mas mais cedo ou mais tarde, o sacerdote ele ia perguntar o que era que Deus falou para Samuel. Afinal, não é todo dia que Deus fala com a gente daquela forma, não é? E aí, Samuel tava abrindo as portas quando de repente o sacerdote falou: "Samuel, bom dia!" Na hora, aquele calafrio deve ter subido em Samuel, o corpo todo arrepiado, o coração quase saltando pela boca. Mas Samuel sabia que ele tinha que fazer. Ele não queria contar pro sacerdote. Ele tava com medo. Mas Samuel sabia que ele tinha que contar a mensagem que Deus tinha dado. Ele sabia que a história não tinha acabado só quando Deus falou com ele. Deus falou e deu uma ordem. Samuel precisava obedecer essa ordem. E aí, Samuel, com muita coragem, chegou ao sacerdote Eli e começou a contar. E contou tudinho. E o sacerdote, que já tinha sido avisado por Deus numa outra situação antes Samuel existir ali, somente disse uma coisa: essa mensagem vem de Deus, essa mensagem vem do Senhor, é o Senhor que está falando. Então que ele faça conforme ele achar melhor. Olha só, gente. Deus tinha dado a mensagem para Samuel transmitir. Samuel foi um mensageiro de Deus. E era difícil de cumprir, não era uma mensagenzinha fácil. Mas, pela ação de Samuel, que ouviu e obedeceu a Deus, Deus pôde ver que Samuel era uma pessoa confiável, um servo que Deus poderia confiar, que ele cumpriria as tarefas que Deus designaria para ele realizar. Ai, pequeno gafanhoto, voltando da nossa história, minha voz estava no fundo, vocês não me viram, mas agora eu estou de volta e eu gostaria de pensar com vocês. Vamos pôr a nossa cabecinha para pensar. Aí, pela história toda, quem foi Samuel? Gente, Samuel foi um instrumento de Deus. Samuel foi usado por Deus, mas Samuel só pôde ser usado por Deus porque Deus sabia que Samuel estava disposto a ouvir, mas ele também estava disposto a obedecer. Semana passada, no culto infantil, eu já dei a dica. Se você assistiu, você ouviu uma música que chama exatamente isso. Obedecer. Obedecer é mais que importante. Você conhece essa música? E tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Se Samuel não se colocasse à disposição e não estivesse com os ouvidos atentos àquilo que Deus tinha falado, a mensagem de Deus tinha passado batida. E aí eu te pergunto, será que Deus não quer conversar com você? Porque às vezes a gente pensa, mas Deus não vai me chamar mais, enquanto eu estiver indo dormir ele vai falar alto e eu vou ouvir e aí não sei o que. Talvez Deus não se manifeste mais dessa maneira, Deus não fale em voz alta com você e nem por isso significa que ele não se comunica com você. Lembra que no comecinho do culto infantil a gente fez uma oração? Quando a gente ora, a gente está conversando com Deus. E bobinho você, se você acha que a oração é só ida, não tem volta. A oração fica lá
Você acha que Deus em silêncio? Deus não se comunica, Deus não fala, Deus não demonstra nada? Deus não está dormindo, meu filho. Samuel que estava dormindo. Deus responde, Deus se comunica com a gente. A questão é, você está atento para aquilo que Deus está querendo falar? Porque às vezes Deus está querendo falar com você. Você fez uma oração e Deus está respondendo, mas você não está atento para a resposta de Deus. E mais do que isso, às vezes você sabe o que Deus quer de você. Porque agora nós temos a Bíblia. Lembra que eu falei que existia um sacerdote e esse sacerdote era Eli? Pois é, ele cresceu, ele ensinou Samuel, Samuel foi crescendo, até que Samuel não era uma criança para sempre. Samuel se tornou ninguém mais, ninguém menos do que profeta. Você é profeta? Não, gente, a gente não é profeta, porque não existe mais isso nos dias de hoje. Mas naquela época, para o povo de Israel, existiam os profetas. Samuel foi profeta, e o profeta era como um mensageiro de Deus. Ele levava a mensagem que Deus tinha e passava para o povo de Israel. Então, Samuel era exatamente o que ele foi quando ele era uma criança. Deus usou Samuel para levar a mensagem ao sacerdote Eli. Da mesma forma, quando ele era profeta, Deus usava Samuel para falar aquilo que ele queria que o povo soubesse, e então Samuel transferia a mensagem de Deus para o povo. E eu fico pensando, Deus só usou Samuel por essas duas coisinhas que eu falei. Porque ele ouvia e obedecia muito bem. E aí, meu queridinho, hoje não temos mais profeta aqui, né? Às vezes tem um ou outro que surge aí falando que é profeta, não sei o que, você abre o olho, hein? Presta atenção. Porque tudo que nós precisamos saber sobre aquilo que Deus quer passar pra gente, diferentemente daquela época que eles não tinham, nós temos, meu filho! The Bible! A Bíblia! E nela estão contidas todas as informações que a gente precisa saber. Então, isso aqui, gente, é um diário. Deus escreveu tudo. Tudo. Quando a gente lê isso aqui, é como se a gente estivesse conversando com Deus. A gente, através da nossa oração, a gente fala com Deus. E através da Bíblia, a gente pode ouvir a Deus, ouvir aquilo que Ele tem para falar pra gente. Então, talvez Deus não fale mais em voz alta com a gente, mas Ele continua falando. E se você ficou curioso no meio da história para saber o que aconteceu com Ofni, Finéias e o sacerdote Eli, depois que Deus deu a mensagem que eles responderiam pelos erros deles, você precisa usar o livro de 1 Samuel. Lá na Bíblia, no Velho Testamento, ou seja, mais no... A carreta! Aê! Lá no livro de 1 Samuel, logo no comecinho do livro, no capítulo 4, lá conta a história de Ofni e Finéias e o que aconteceu com eles e com o sacerdote Eli. Não é uma história muito agradável, não. Na verdade, é uma história bem triste. Mas isso também serve de aprendizado pra gente poder pensar e refletir sobre o que a gente está fazendo. E eu queria terminar com essa imagem. Vocês estão vendo? Dá pra ver bem, né? Isso aqui é uma Bíblia, não sei se você tá prestando atenção. Uma Bíblia com 2 desenhos, talvez uma cruz e o túmulo. Nossa, mas essa não é a história de Jesus? É, mas olha aqui, na Bíblia existe um versículo. Você consegue ler? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso tá lá no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Ou seja, a Bíblia traz essa mensagem de quem crê na palavra. Quem ouve a minha palavra. Calma aí, eu adiantei. Quem ouve a minha palavra, isso é Deus falando. E crê, ou seja, se você consegue ouvir e você consegue acreditar, você consegue entender que aquilo é verdade, você tem a vida eterna. Ou seja, a mensagem, a Bíblia não traz mensagens maravilhosas, várias histórias, mas ela também traz a mensagem principal, que é qual?
Gente, não tem história mais linda que a de Jesus, vamos combinar, né? Então, quem crê que a história e tudo que está relatado na Bíblia não é só uma historinha, é a verdade, ou seja, quem ouve e entende, crê, tem a vida eterna. O que significa? Você consegue entender que Jesus morreu, ressuscitou e ele só morreu para nos salvar? Quem acredita nisso tem a vida eterna, vai viver para sempre com Deus, feliz. É só coisa boa, gente, só coisa boa. Então, você vê a importância de ouvir e obedecer, ouvir e entender. Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Deu para entender? Deu para pegar? Eu espero que sim. Gente, agora, para encerrar, nada melhor do que cantar uma música que, inclusive, quem era da igreja conhece. Eu acho que conhece essa música, né? Mas se você não conhece, é mais que a oportunidade de você conhecer. Fala sobre a nossa história. Vocês lembram dos nomes? Vamos cantar? Eu me despeço por aqui. Foi um tempo pra mim fenomenal. Foi muito abençoador. Eu espero que você tenha gostado, que você não tenha perdido um minuto do que a gente conversou aqui. Se você perdeu por acaso, é só voltar. Dá pra reassistir. Eu fico por aqui, mas eu deixo um grande beijo e digo que semana que vem, daqui a 15 dias, temos outro. Então não perca, não vai comer bola. Fica ligadinho. Tchau! A música que a gente vai cantar agora, a gente já cantou várias vezes. E isso que é bom porque você precisa conhecer todas as músicas. Mas se a gente está cantando várias vezes, é para que você não esqueça. Esse é um spoiler, não?